Ora, Senhor, bem-vindo aqui. Tu és a onde és tocado. Não sei como você Espírito Santo. Mas venha nesse lugar, Senhor. Você tem motivos para adorar o nome poderoso do Senhor Jesus. Cante essa canção com todo o seu coração. Nós temos muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Pelas suas obras maravilhosas que Ele tem feito no nosso meio, nessa geração. O avivamento que o Senhor está nos trazendo nos últimos dias. Devemos engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Deus.
Aleluia. Uma alegria imensa. Pode se sentar, amados. Temos aqui a honra e o privilégio de estar diante do nosso amado arcebispo Sérgio Soares. Temos aqui também o arcebispo Lucas, do Paraguai. Temos aqui o bispo Rogério Soares. Temos aqui o supervisor Paulo Avelino. Nós vamos motivo de grande alegria. Estamos aqui diante de homens. Dê uma salva de palmas para Jesus. E a todos os irmãos que estão presentes aqui, também, todos são muito preciosos para o Senhor. Glória a Deus. Queria chamar aqui o irmão do arcebispo Lucas para falar com os irmãos. Saudação aos irmãos. Também foi indigno dessa tamanha responsabilidade que foi concedida a mim, mas o Espírito Santo vai me ajudar nessa caminhada, nessa nova caminhada do arrebatamento da igreja. E quando eles vão para a rua, já sabem. Então, nós estamos aqui para servir. O Brasil, está sendo um grupo quem nos passa no Brasil. Esse é o nosso grupo. Então, assim, o Brasil orando com o Brasil, porque nós aprendemos com o Ronaldo. O que está acontecendo, alguma coisa o Brasil chamou a atenção. O que vocês fizeram? Então, eu tinha sabido porque nós vamos ver com todos vocês, amém? Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor abençoe e todos por você. Amém. Bispo Rogério, fala algo aqui com os amados também. Ao Rei dos Reis, pela vida do nosso arcebispo Sérgio, e sempre se dispõe a estar nos ajudando, mesmo lá nos Estados Unidos. Vou lá deixar o convite, certo? E principalmente agora, pessoalmente, essa grande missão, né, de estarmos juntos a receber o poderoso profeta do Deus. E estarmos a mesma atividade, ao amado arcebispo Lucas, nesse grande avivamento. Antes de mais nada, também quero deixar as boas vezes, o arcebispo do Paraguai, amado Lucas,
aqui mesmo com o Lucas. Um privilégio, uma honra para nós muito grande de ter hoje recebido. É uma honra muito grande para nós. E aos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. E, como eu estava falando, eu nunca imaginei estar participando dessa geração com a geração da coisa. Eu, como sou mais antigo, não tenho palavras para estar aqui nesse santo ministério, o ministério santo do Senhor, do próprio Deus, né? E de estar aqui hoje falando, hoje, 1º de setembro de 2023, aqui na cidade de Goiânia, faltando 2 dias para que o profeta do Senhor disse, que foi a nação. E como ele disse, hoje, quando ele abrir a porta daquele avião, aqueles que ouviram, viam as folhas da árvore da vida já se espalhando. Ou seja, as bênçãos do Senhor, a cura para essa nação, o último avivamento, né? E a glória do Senhor. Então, é muito poderoso, a gente nem tem palavras para falar. Eu quero somente ler aqui em Ageu, capítulo 2, verso 9. Fala, então o novo tempo será ainda mais belo que o primeiro. Versões da casa, né? E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Aleluia. Glória. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Ele falou, ele prometeu. Então, neste último tempo, será a prosperidade que vem dos céus, não a prosperidade dessa terra, mas aquela que vem do céu, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a verdadeira bênção do Senhor, as bem-aventuranças e a paz ao povo dele, aquele que está ouvindo a voz deste que está falando. É a voz do próprio Deus que está falando naquela boca. Né? Então, quero louvar a Deus por esse privilégio de estar neste tempo, mesmo nessa geração mesmo. Então, onde que o Senhor nos tirou? Como já foi dito, se não fosse pela graça do Senhor e misericórdia do Senhor que nós merecíamos, era o inferno, principalmente nessa geração, se Deus não enviar esse mensageiro, ai de nós, né? Em vez de estarmos experimentando, vendo com nossos próprios olhos e participando, que não tem nem palavras, né? Ao invés disso, nós já poderíamos ter sido afunilados. Já. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, e pelo poder dele, ele nos concedeu esse privilégio de estar nessa geração, vendo e participando, uma geração que os antigos profetas do Senhor desejavam estar, né? Com tudo isso que está acontecendo. Então, glorifica o Senhor, e mais uma vez, glorifica o Senhor pela vida do nosso amado arcebispo Lutero, nosso amado arcebispo Lucas, e todos os amados, pastor Sam Wilson, na sua residência, a sua família, a todos os amados que estão aqui. E vamos ser obedientes a essa voz.
vamos estar nos arrependendo constantemente. Em corações contritos, deixando o erro, o novo nascimento. E cada um de nós possamos morrer verdadeiramente. Para que Jesus nos possa viver em nós. Bem, agradeço aqui a oportunidade, amado pastor Senhor, essa rica oportunidade. Obrigado, amado Bispo Rogério, pelas palavras. Gostaria de chamar aqui também o supervisor Paulo Avelino. Fale algo para nós. Cumprimentar os irmãos. Sim? Aleluia. Antes, porém, deixa-me ler aqui. Depois eu cumprimento os amados. Vou ler a terceira Epístola de João. Capítulo 1, aliás, só tem um capítulo. Do versículo 1 ao 3. Eu vou trocar um nome que está aqui, uma permissão aqui do Espírito Santo. O presbítero ao amado Gaio. Paulo Avelino ao amado arcebispo Lucélio Soares. A quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda do irmão e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que, vou ler todos, meus filhos andam na verdade. Amém. Então, shalom a todos os amados, na pessoa do arcebispo, Dr. Soares. E cumprimento também o arcebispo, que agora o nome... Eu estou vendo ele agora, o Lucas, o arcebispo Lucas, do Paraguai. E cumprimento aqui também o supervisor Wilson. E assim eu cumprimento a todos, todos os bispos também. Graças a Deus. É uma honra muito grande, essa grande oportunidade que Deus nos deu. Né? A minha entrada no Ministério de Arrependimento, ninguém me chamou. Eu estava vindo de Portugal e o Senhor me mostrou, e eu tive uma visão da vinda de Jesus. Dentro do avião eu vi Jesus descendo. E quando cheguei, eu fui muito tocado por Deus, pelo Espírito Santo ali. E chegando em casa, eu tive uma visão. Eu tive uma visão que aí alguém fala assim, foi do profeta David Orr ou foi do profeta Elias? Eu não sei. Eu só sei que eu estava lendo Bíblia, eu estava orando, quando eu fui tomado em êxtase, e esta pessoa que vocês conhecem, estava voando assim por cima de mim, assim por cima de mim, eu vi da cabeça até os pés. E eu foquei ali o meu olhar na boca dele. E ele falou assim, o Espírito Santo te liberou. A partir de hoje você está debaixo de ordem dos profetas. E ele sumiu e eu chorei 4 dias. E uns 3, 4 dias depois, que eu chorava o dia todo, aí eu liguei para uma pessoa no mato, na Bahia, e falei, eu quero entrar aí no ministério aí. Aí logo marcaram uma reunião e chegamos ali, graças a Deus. Então, eu fui chamado por Deus para estar nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E tenho procurado conhecer o máximo e aprender o máximo. E agora, né, o Wilson conhece a nossa vida, nós estamos aqui muito privilegiados. Nós, goianos, brasilienses, centro-oeste, Brasil. Aleluia. Aleluia. É a América do Sul, direcionada ali pelo Paraguai, porque além dos grandes servos de Deus que estaremos recebendo,
no nosso coração e também no nosso país, como cidadão brasileiro, nós também temos aqui, junto a ele e junto a nós, o doutor Soares, doutor arcebispo Lucélio Soares. Louvado seja o nome de Deus. Bem-vindo no meu coração, bem-vindo na minha casa, bem-vindo no ministério e bem-vindo, e estamos aqui para servir a Deus, servir o Senhor. Eu sou um servo de orelha furada, eu sirvo porque gosto. Louvado seja o nome do Senhor, porque ama Jesus. Glória a Deus. E ama esse ministério. E foi nesse ministério que eu não estava enxergando nada. Tá aí o testemunho aí, foi gravado aí, está nas redes sociais do ministério. Eu não estava enxergando nada, arcebispo Lucas. Não dirigia carro por causa das cataratas. Não dirigia carro, não enxergava nada. Era uma luta, tinha que pagar uns 5, 6 mil reais para fazer essa operação. E eu estava ouvindo num dia, num culto lá em casa, eu estava ouvindo o doutor Augusto Macuemo, e ele estava ministrando, e assim que terminou, eu peguei uma oração simultânea do profeta do Senhor. E peguei lá na minha cozinha, e coloquei o celular aqui, e estou ouvindo a oração. Quando foi no minuto, recebi um poder. Meus olhos abriram. Oh, glória! A rua ficou dessa largura. Aleluia! Oh, maravilha! E eu falei, eu estou enxergando, gente, meu Deus, estou enxergando. Que coisa poderosa. E aí, para provar pelos médicos, eu fui num oculista muito profissional, e lá ele fez exame. Primeira coisa que ele falou, o senhor não tem catarata, o senhor quer um óculos para ler? Eu falei, quero. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou curado. Não tenho catarata, nada, miopia faz parte do corpo, né? E assim, agora aconteceu também, quando eu ajoelhei lá na porta, lá em casa, eu fiquei tão grato a Deus por estar enxergando, porque eu amo ler a Bíblia. Estou pregando, né, pastor? Espera um pouquinho. Então eu ajoelhei lá, eu chorava, Senhor, como é que o Senhor foi fazer isso comigo? Né? Fazer eu enxergar. Aí o Espírito Santo falou assim, é para você continuar lendo a minha palavra. Não foi, Valinho? Aleluia. E naquele momento aconteceu um outro milagre. Comecei a colocar sangue pelo nariz, irmãos, e eu pensei que ia sair meu sangue todinho. E eu fiquei encabulado com aquilo, e sangue, fui pro banheiro, e sangue. Isso é o sangue, irmão, mas ó, mão cheia. Aí depois parou. E eu fui num médico, e o médico, contei isso para ele, falou, foi bom. Que talvez ia dar um derrame no senhor. Então Deus me curou também de um futuro derrame. Aleluia. Estou com a cabeça limpa. Amém. Maravilha. Aleluia. Então Deus abençoe a todos. Pastor Wilson, Deus te ajude. Meu pastor, meu presidente, o pastor nosso aqui no Brasil, pastor Lucélio Soares. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Que alegria, amém? Glória a Deus. Missionário Ivani, traz um cântico aqui para nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero saudar todos os irmãos, shalom a todos. Bem-vindo todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Bem-vindo nosso arcebispo, Dr. Lucélio, né? Soares. Com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, juntos para nos alegrar pela vinda do Senhor aqui conosco. Eu creio muito que foi o Espírito Santo que colocou o Senhor aqui no Brasil conosco. Porque nós precisamos de uma pessoa como o Senhor, capacitado por Deus, porque a gente já tem ouvido, né, o trabalho do Senhor nos Estados Unidos. E Deus é que chama as pessoas. Então eu creio dessa forma, que o Senhor Jesus vai fazer grandes obras aqui no Brasil e também na América do Sul e por onde Ele quer que o Senhor ande. Isso é que eu vejo mais do meu esposo. Então, e nós estamos aqui juntos para nós trabalhar para Jesus, aprender do Senhor
muito, que nós precisamos de aprender muito. Que o Senhor nos ajude, nós aprender cada dia mais. E eu me alegro muito pela essa chamada que o Senhor nos chamou para nós estarmos nesse ministério. Porque nós tivemos 50 anos de Assembleia de Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos, e com 9 anos eu batizei nas águas, no mesmo ano que eu aceitei Jesus, e recebi o batismo com o Espírito Santo em 72. Então, em 69 eu aceitei Jesus, em 72 eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor nos chamou. E nós trabalhamos, eu e meu esposo, muitos anos na Assembleia de Deus, abrimos várias igrejas, dirigimos igreja, e Deus tinha uma promessa conosco. E hoje está cumprindo na nossa vida, depois que nós entramos nesse ministério. Porque o Senhor falou, entra porque eu preciso de ti, preciso de você. E nós não tivemos dúvida. Temos enfrentado muitas lutas, os irmãos aqui sabem, mas estamos firmes. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque aqui, nós sabemos que aqui o evangelho é puro. E Deus trouxe esse grande homem de Deus, o nosso profeta, David Ward, que está aqui no Brasil. Foi Deus que mandou ele. E Deus que levantou ele nessa terra, para que ele nos dirigisse e nos ensinasse, nos preparasse, para que nós possamos subir no arrebatamento. Isso é glorioso, irmão, porque não tem igreja nenhuma, ministério nenhum, no mundo que está preparando uma igreja como o nosso ministério de arrependimento e santidade. Isso eu me alegro muito com o Senhor, por causa disso. E quero adorar o Senhor com um hino, e eu creio que muitos irmãos sabem, é o hino 577. Ele é maravilhoso, eu gosto muito desse hino. Em fervente oração, vem ao teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares mudar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mostrar maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares mudar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mudar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode
sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estamos muito alegres nessa noite. Gostaria de convidar aqui nosso amado arcebispo Lucélio. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos, se vocês podem vir um pouquinho mais para frente. Eu sei que vai ter muito barulho com os carros, motos, e eu não quero que vocês percam nada. Eu também vou me aproximar de vocês. A equipe que está na câmera, se pode ajustar, por favor. Muito obrigado. O que eu tenho que falar para vocês é muito sério. Por isso eu preciso estar muito próximo de vocês. Eu quero reconhecer a presença do arcebispo do Paraguai, nosso precioso Lucas, a sua esposa, a mamã preciosa irmã Nancy, a sua filha, a evangelista Evelyn. Também eu reconheço também nesse lugar a presença do bispo Rogério, a sua esposa. Nós temos o nosso supervisor, Paulo Avelino, a sua amada esposa. Temos aqui o pastor Sênio, o nosso evangelista Paulo Júnior, a sua amada esposa, pastora Lídia, todos as autoridades. E eu quero que vocês usem bastante a Bíblia hoje. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou precisar trazer vários versículos para vocês. Eu estive em Rondonópolis, no Mato Grosso, ministramos ali há 2 dias atrás, e o tema foi exatamente a noiva. Nós vimos aquela noiva que se veste de linhos brancos, puros e resplandecentes. E ontem nós já estávamos em Mato Grosso do Sul e ministramos sobre a coroa de Esmirna. E hoje eu quero falar da igreja. Eu vinha orando no avião, Senhor, o que falo? Não me abriu nada. Aqui eu estava, quando eu cheguei, Senhor, o que falo? Não me abriu nada. E justo agora, enquanto eu ouvi os testemunhos dos irmãos, graças ao Senhor pelos testemunhos, me veio então. O que falo? Por favor, fiquem prontos para anotar vários versículos. E nós estamos bastante humildes diante dessa oportunidade. Nós vamos desenvolver um tema que é uma das principais metas do profeta do Senhor. E vamos apresentar esse tema de um ponto de vista prático, que todos possam entender. O tema é a igreja. O tema é a igreja. Ou ele usa a palavra vida da igreja. The Church Life, a vida da igreja. Então nós vamos começar abrindo nossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 2. Eu vou ser rápido aqui. Gênesis capítulo 2. Nós temos um momento muito importante. Todos vocês estão abrindo aí suas Bíblias. Eu
queria pedir para alguém ler para nós Gênesis 2, o versículo 21. Quem pode ler para nós? Gênesis 2, 21. Pronto. É porque eu estava tirando da consigna. Vamos então, aqui em Goiânia, hoje, quem pode ler para nós Gênesis 2, 21? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O 22. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito obrigado. O que nós temos aqui? Quando nós olhamos para esses versículos, nós aplicamos para o casamento e não está errado. Mas há uma outra revelação sobre a igreja aqui. E é sobre isso que eu quero tratar. Veja, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Preste muita atenção. Quando Deus fala essa frase, não é bom que o homem esteja só. Se eu tenho aqui um homem que nunca viu uma mulher na vida, não sabe o que é mulher, acabou de ser criado, não sabe o que é uma companheira, não sabe o que é ter uma ajudadora, ele também não sabe o que é ficar só. Então Deus está olhando, não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, quem de fato não quer ficar só é Deus. Deus se sente muito só no universo. Ele precisa de um complemento. Se você nunca comeu uma comida chinesa, você não vai ter necessidade de comer. Se você nunca viajou para um determinado lugar, você não tem necessidade. O homem não tinha necessidade de uma companheira. Mas quem realmente queria uma companheira para o seu filho era Deus. E ele então faz o homem adormecer. E ele abre um dos seus lados. E ele coloca a mão, ele tira uma costela e ele transforma aquela costela em uma esposa. Sai costela e volta esposa. Sai de dentro uma costela e agora uma esposa. O homem foi levado a dormir. Quando ele acordou, agora ele tem uma auxiliadora. O que representa isso? Vamos ver, abram comigo rapidamente em Efésios capítulo 5. Se você pode dar um amém, um glórias a Deus, não tenha preocupação, pode falar. Amém. Efésios 5, o versículo. Vamos ler a partir do versículo 31. Preste muita atenção. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Oh, muito obrigado. Então agora Paulo pegou a revelação de Gênesis 2 e ele trouxe. E ele está dizendo, o mistério é grande. Mas o que foi falado em Gênesis 2, Paulo está dizendo, eu me refiro a Cristo e a igreja. Deus então está preparando um complemento para Cristo. Deus está preparando uma noiva para Cristo. Mas em Gênesis capítulo 2, quando nós lemos, é Deus que precisa preparar uma noiva para Cristo. A igreja
Como então ela pode ser gerada? Vamos dar uma olhada? Abram comigo o Evangelho de João. Eu estou sendo rápido. O Evangelho de João, capítulo 19. Vamos tomar João 19, versículo 34. João 19, 34. Mas a um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Vejam. Preste muita atenção aqui. Olhem. Nós temos o primeiro Adão e nós temos o último Adão. Como Deus fez com o primeiro? Para ele ter um complemento à sua esposa, Deus levou o homem a dormir e abriu no seu lado. E saiu uma costela. E voltou uma esposa. Mas agora, na cruz, nós temos o segundo Adão. O último Adão. Do mesmo lado que Deus abriu o primeiro Adão, a lança está abrindo o último Adão. Agora está saindo, já não está saindo uma costela de Cristo. Está saindo dois elementos, sangue e água, do mesmo lado. Para Adão ter a sua esposa, Deus precisou levá-la a dormir e tirar um elemento de dentro dele e transformar em uma mulher. Mas para Cristo ter a sua noiva, Deus precisou abrir o seu lado e tirar dois elementos. O sangue é para tratar com as coisas negativas do pecado. Nenhum de nós éramos dignos de ser a noiva de Cristo. Mas a água é para produzir a vida de Deus nessa noiva. Esses dois elementos, a água é a vida e o sangue é para perdão de pecados. Jesus agora, na sua cruz, está produzindo o seu complemento. Como último Adão, Paulo disse, grande é esse mistério. O que está em Gênesis se refere a Cristo e à igreja. Glória a Deus. Deus tem um mistério grande com Cristo e a igreja. A morte de Cristo é para produzir a igreja. Quando olhamos para esse profeta, ele está na terra para restaurar a igreja. A obra focal deste profeta é restaurar a igreja. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Isso é muito importante. A igreja, ela se torna algo tão tremendo para Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Esse versículo é tremendo, Efésios capítulo 1. Leiam comigo, Efésios capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Por favor. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós temos agora a plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amém. Glória Então, ai, Glória a Deus. eras, irmãos, há dispensações que já ocorreram. Eu não vou entrar nas dispensações porque não é meu foco. Mas agora nós estamos vendo nesse versículo que a noiva que foi gerada na cruz, o grande mistério, ela vai se manifestar no final dessa dispensação, pela obra que está sendo executada por esse profeta do Senhor da terra. De fazer convergir em Cristo. O Pai entregou uma obra na mão dos mensageiros para restaurar uma noiva para se casar com o seu filho. Amém. Mas não é qualquer noiva. É uma noiva santa, sem mácula e sem ruga. Amém. Aleluia.
Quantos pode dar um glórias a Deus? Glória a Deus! Mas agora vamos ler o capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Virem a página, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau! A palavra somos feitura dele, no original grego, quer dizer obra-prima. A igreja, no original grego, a igreja é a obra-prima de Deus. Em inglês, esta palavra é masterpiece of God. Somos a obra-prima de Deus. O que é a igreja? A igreja é a obra-prima de Deus. Se nós olharmos para esses homens que fizeram grandes pinturas, vocês que estudaram, vocês sabem que Leonardo da Vinci, ele, em toda a sua vida como pintor, ele pintou uma obra-prima que marcou a sua carreira, que foi Mona Lisa. Nós temos outros grandes pintores que uma obra, ele pintou 200, 300 obras, mas uma marcou a sua carreira. Mas aqui fala que a igreja é essa obra-prima. Deus, irmãos, em todo o universo, de acordo com esse versículo, ele fez apenas uma obra-prima. Ele fez muitas obras. Ele criou o céu, criou a terra, mas há uma que é obra-prima, e essa obra-prima é a igreja. Aleluia! Ele usou um pincel. Ele foi cuidadoso. Ele trouxe o seu filho. Ele permitiu o seu filho ser aberto. Ele permitiu sair os elementos de dentro do seu filho. Ele permitiu o seu filho morrer. Ele permitiu o seu filho ressuscitar para gerar a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora nós estamos vendo a igreja em outro aspecto. Por um lado, ela é a obra-prima. Deus gastou tempo e fez o melhor para o seu filho. Mas por outro, agora, a igreja é a casa de Deus. Irmãos, nesse aspecto aqui, estrangeiros e peregrinos, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja agora como a família de Deus. Isso fala de Deus tem na terra uma família. Você pode dizer, você pode perguntar, Deus está feliz no céu? Deus tem tudo no céu, Ele está feliz? Por um lado sim, mas por outro ainda não está. Por quê? Porque, irmãos, a família dele ainda está na terra. A igreja como a família de Deus. Você estaria feliz de estar longe da sua família? A minha família está lá nos Estados Unidos. Você crê que Deus que está no céu, Ele está feliz de ver a igreja na terra? Ele vai estar completo quando essa noiva, ela for arrancada da terra e for levada para os céus. Aleluia! Quando ela estiver lá na eternidade, Deus está completo. A igreja, irmãos, ela não é uma obra produzida pela vontade humana. Os homens trivializaram essa palavra igreja. Os homens tornaram essa palavra um comércio. Os homens usaram essa palavra para ter lucros, para ter ganhos nessa terra. Mas a igreja, ela é um produto da morte
e da ressurreição de Cristo. Aleluia. É para gerar a igreja que Cristo ressuscitou. A igreja é um produto do plano eterno de Deus. Deus não queria ficar sozinho. Depois que aquele 1/3 de anjos se rebelou na eternidade, Deus os expulsou. E nós sabemos que exatamente a mesma quantidade de anjos que saíram da eternidade, a igreja que vai entrar na eternidade é a mesma quantidade. Aleluia. Se foi expulso 1 milhão, a igreja é 1 milhão de membros entrando na eternidade. Glória a Deus. Do lado de Cristo saiu sangue e saiu água. Abram comigo ainda Efésios capítulo 1. Agora, rapidamente eu falei de uma visão rápida da igreja. Agora vou falar do viver da igreja. Por causa do meu tempo. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então a igreja em Éfeso, ela é composta de, primeiro, olha o que nós lemos, aos santos que vivem em Goiânia. A igreja, ela é composta primeiro dos santos. Segundo, fiéis em Cristo Jesus. A igreja em Goiânia, a igreja nessa cidade, ela precisa ter os santos. Mas esses santos, eles precisam ser fiéis em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. A igreja em uma cidade, ela não tem os santos. Ela não é igreja. Mas se ela tem santos, e os santos não são fiéis em Cristo Jesus, ela também não é a igreja. O viver da igreja é um viver de produzir santos e fiéis em Cristo Jesus. A obra agora é produzir pessoas nesse nível de santidade. Ser um santo não é um título. Ser um santo é um viver separado, totalmente separado para o Cordeiro de Deus. Ser um santo é alguém que ganha uma visão de viver uma vida totalmente pronta para o casamento com o Cordeiro de Deus. Mas fiel em Cristo Jesus. Ser fiel é um irmão ou uma irmã que persevera na visão da sua santidade. Amém, Jesus. E aqui, ser fiel não é simplesmente fazer a vontade do noivo de qualquer maneira. Porque ele fala, depois de você fazer tudo, você ainda é um servo inútil. Você ainda não é fiel. Mas ele fala também, servo fiel e o servo prudente. Nós precisamos ser. Em Mateus 24, 45, ele vai mostrar que essa palavra, um servo fiel, um servo prudente, são aspectos da nossa maturidade como a igreja de Cristo. O Senhor Jesus vai ganhar do Pai uma noiva madura. Por isso que a missão do profeta é entregue diretamente pelo Pai para eles. Eles tratam diretamente com o Pai, ainda que o Filho também vem e fala, mas a missão foi entregue pelo Pai para eles. O
O Pai nos enviou agora para ajudar a igreja a se tornar os santos em Goiânia e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia! Mas há dois aspectos que estamos vendo. Vamos ver mais dois. O capítulo 1 ainda de Efésios, versículo 15. Efésios 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então nós temos aqui a igreja. Nenhuma cidade no aspecto prático. No versículo 1, são os santos fiéis. Nós vimos, eles são os santos que vivem naquela cidade e são os fiéis em Cristo Jesus. Dois aspectos. Agora temos mais dois aqui no versículo 15. E ele fala, tendo ouvido a fé que há entre vós. Então a igreja de uma cidade, ela é composta de irmãos cheios de fé. Irmãos que estão abundantes na fé. Irmãos que vivem a fé. Irmãos que suportam a fé. Irmãos que apreciam a fé. E a fé aqui, em Gálatas capítulo 4, é Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos presos na lei. Mas quando a fé chegou, Cristo em Gálatas 4 é a fé. A igreja aqui, ela precisa estar cheia de fé. Mas o quarto aspecto, e o amor para com todos os santos. A igreja que vai se casar com Cristo, ela precisa estar cheia de amor para com todos os santos. Isso fala de unidade. Isso fala de unidade. Ela é uma igreja de santos, ela é uma igreja de santos fiéis, ela é uma igreja de santos cheio de fé, mas é uma igreja cheia de santos que tem amor para com todos os santos. No aspecto da visão, nós estamos vendo Cristo e a igreja, o grande mistério, mas no aspecto do viver, a igreja precisa viver desta maneira. A igreja que o profeta do Senhor foi enviado para preparar, ela precisa estar enquadrada nesses quatro aspectos. E o último aspecto, eu não posso continuar pelo meu tempo, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler vários versículos aqui, porque eu considero importante, relacionado ao viver da igreja. Em uma cidade, a igreja é um viver. Por isso o profeta fala a vida da igreja. A vida da igreja não é uma religião. Vida é um viver. O Senhor quer restaurar o nosso viver. Um viver de um santo. Um viver de um santo fiel. Um viver de um santo cheio de fé. Mas um viver de um santo cheio de amor. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Agora nós vamos ver a parte moral dessa noiva que precisa ser preparada. Efésios 4, versículo 25, até o versículo de número 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim
transmita graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós temos o caráter da igreja que o Senhor, ele gerou. Aspectos na parte da humanidade que devem ser totalmente tocados pelo Espírito Santo. Aspectos que devem ser levados em arrependimento. Aspectos que estão relacionados com a velha criação. Aspectos relacionados com a religião. Aqui ele menciona itens graves, como mentiras. Ele menciona itens como roubo. Ele menciona itens aqui, palavras torpes. São palavras brutas, grossas, palavrão. Palavras que não edificam. Ele menciona itens, amargura. Isso fala do interior, de um coração que não perdoa. Então, o caráter da igreja que o Senhor veio para gerar na cruz e que nesses últimos dias ele enviou o profeta para restaurar é um caráter totalmente de Cristo. Não pode ter na igreja santa esses itens. A igreja que está sendo gerada hoje pela palavra da verdade, ela está sendo levada ao arrependimento, é para deixar estas obras. É para deixar esse viver. Esse não é um viver que agrada o noivo. Esse é um viver que nos traz condenação. É um viver que nos traz separação da eternidade com Cristo. Por isso a igreja ela precisa seguir no caminho da santidade. A igreja precisa seguir no caminho da justiça. Agora vamos ver a parte moral. O versículo, aí do capítulo 5 de Efésios, do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 6. Pode ser até o 8. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aqui, andai como filho da luz. A palavra andar é viver. Amém, Jesus. Enquanto você está andando, você está vivendo. Está fazendo uma caminhada, você está vivendo. Você sai do quarto para a sua geladeira, você está andando, você está vivendo. Está passando minutos, segundos no seu andar. Andai como filhos da luz. A igreja, ela foi gerada pela luz. Deus é luz. A igreja precisa viver na luz. E essas partes aqui, que nós vimos na condição da conduta moral. Nós vimos pecados no corpo, nós vimos pecados na alma e vimos o pecado no espírito, porque aqui ele ainda mencionou a parte de idolatrias. Então nós precisamos ver que a igreja, ela saiu de Cristo.
E ela está sendo transformada. E ela vai voltar para Cristo. A costela saiu de Adão, foi transformada numa mulher e voltou para Adão. Na cruz, a igreja saiu de Cristo. Está sendo transformada hoje pelo arrependimento. E ela vai voltar para Cristo por toda a eternidade. A nova criação é a igreja. A nova criação é a igreja. Toda a obra de Cristo está focada em produzir a igreja. Toda a obra que foi feita na cruz, o foco é a igreja. Gerar a igreja. Gerar santos. Gerar santos fiéis. Gerar santos cheios de fé. E gerar santos cheios de amor. Santos que lutam pela unidade. Santos que querem a unidade. Santos que são um com a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, Ele não morreu apenas para perdoar nossos pecados. Não! O Senhor Jesus morreu para perdoar nossos pecados, mas morreu para gerar a igreja! O perdão dos pecados resolve o nosso problema. Mas a santidade e a justiça gera uma noiva santa para Cristo! Aleluia! Vamos nos posicionar por Cristo. Vamos nos posicionar pela vontade de Cristo. Vamos lutar pela unidade. Vamos aceitar a cruz e morrermos. Esse é o tempo final. Verdade. O Senhor merece uma noiva santa. O Senhor merece uma noiva pura. O Senhor merece. Quantos creem aqui que Ele merece? Quantos creem que Ele merece? Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ponham-se de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por esse estado, por essa cidade de Goiânia, pelo estado de Goiás. Amado Senhor, nós reconhecemos que nesse tempo tão crítico, tempos finais, aonde a nossa eternidade está em jogo, aonde nossos dias finais, quando deixarmos esse corpo, está em jogo. Quando o Senhor começa a falar de Cristo e a igreja, quando o Senhor começa a mostrar a obra da redenção que resolveu o nosso problema da condenação, mas quando o Senhor começa a mostrar a obra da edificação da igreja que resolve o problema de Deus, que é produzir uma noiva santa para o seu filho. Deus tem uma necessidade e nós temos uma necessidade. A nossa é o perdão dos nossos pecados, mas a de Deus é preparar uma noiva santa para o seu filho. Nos abrimos agora, Senhor, de todas as nossas opiniões, todos os nossos achismos, toda a nossa vanaglória, todas as nossas necessidades humanas e caídas. Nós jogamos tudo na cruz. Jogamos tudo para a cruz. Soltamos tudo. E nos posicionamos exclusivamente por Cristo e a igreja.
ajuda a viver uma vida de arrependimento. Somos caídos, somos pecaminosos. Como em Efésios 4 nós lemos, pecamos em nosso corpo, pecamos em nossa alma, pecamos em nosso espírito, Senhor. Jogamos agora em arrependimento tudo isso para a cruz. Lançamos em Ti tudo isso. A cruz, ela coloca um ponto final na velha criação. Mas a cruz também abre a porta para gerar a nova criação que é a igreja. Senhor, Te tomamos agora como oferta pelos nossos pecados. A grande quantidade de pecados que temos cometido como a noiva que não tem sido santa, que não tem sido pura, que ainda temos sujeiras em nossa vestimenta. Nos arrependemos, mas Te tomamos como oferta por nossas transgressões. Abraçamos o Cordeiro de Deus, abraçamos a obra da cruz, mas também abraçamos a obra da ressurreição. O que saiu do Seu lado foi sangue, que tratou com a nossa condição caída, mas saiu a água para produzir o reino de Deus na terra, para produzir a noiva santa para Cristo. Senhor, eu oro por esses preciosos santos, que a bênção da multiplicação venha sobre eles, que o Senhor multiplique nessa cidade, nesse estado, os santos, Senhor, e que o Senhor venha os preparar por meio dos Teus mensageiros que estão na terra, preparar essa noiva para Cristo. Ele é o amigo de Cristo, Ele é o amigo do noivo, e Ele está gritando nos quatro cantos: eis o noivo, arrependa-se dos seus pecados, se torne uma noiva santa para Cristo. Eu os abençoo com a bênção da eternidade, do mais poderoso nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu gostaria de convidar todos vocês para vir aqui, que o pastor Wilson vai fazer uma filmagem. Venham todos aqui, por favor. Venham, por favor, aqui, por favor, venham. Venham. Não, você vai filmar todos nós como um compromisso de que nós ouvimos essa palavra. Venham aqui todos, por favor. Vai lá. Pode filmar todos nós. Vamos todos falar 3 vezes que Jesus é o Senhor, bem forte. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar. Ele já está clicado para gravar? Olha, tá escrito gravar. Mas tá falando que tá gravando? Então. Ah, interromper, né? Ah, é, quando a gravação estiver na nuvem.